nenhum e o outro dedo em outro. Nós vamos ler as duas histórias para a nossa reflexão. E o tema hoje, continuando aí, os antídotos para o tempo do fim, é contra a incredulidade. Jesus, certa feita, ele disse: quando porventura o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé nela? O que Jesus estava querendo dizer é que a fé, ela estaria presente sim nesse planeta, todavia haveria uma escassez de fé, portanto uma incredulidade, num vasto mundo em que nos sufocam com crendices, vãs filosofias, encantos que o ser humano está no centro. Realmente, quem dá ouvidos a isso acaba sofrendo os impactos em sua fé e muitas vezes vacilando e até abandonando, há uma apostasia. Todavia, a Bíblia também vai na direção daqueles que viveriam pela fé, portanto a fé ela não deixaria de existir. A fé é o nosso pilar, a fé é a nossa condição para a qual a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Portanto, sobre esse tema, mais uma vez, eu quero trazer aqui a luz da palavra de Deus. Outro dia já estive falando sobre a história do centurião, e nós vamos aprender agora um pouquinho sobre a história da mulher Ciro-fenícia. Bom, vamos para Marcos então, capítulo 7, versículos 24 em diante. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixara. O mesmo relato dito por Marcos, nós vamos encontrar também no capítulo 15, dito por Mateus. Então, se você já localizou o capítulo, os versículos é a partir do 21, ok? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Incline sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, tua palavra foi aberta, já foi lida, e queremos agora extrair lições preciosas para a nossa vida espiritual, para o alimento da nossa fé, para as práticas diárias da vida, para nos fortalecer contra esse mundo mau. Nos ajude agora na compreensão
e nas aplicações que devemos ter agora e no dia a dia de nossa vida. Em nome de Cristo, nós oramos, amém. Muito bem, essa é uma história também bem famigerada da Bíblia, né? Conhecemos, e nós vemos que cada autor, cada relator do evento, ele faz algumas diferenciações, coloca algumas aplicações da mulher ao encontrar-se com Jesus, e outro oculta algumas informações. Por isso eu quero aqui ir a um texto ou outro, e à medida que nós avançarmos aqui na explanação, nós tentarmos aqui extrair o máximo de aplicabilidade à nossa vida. O primeiro ponto aqui, que eu quero destacar com vocês, é a questão de Jesus utilizar os cachorrinhos ali como uma analogia de que aparentemente vai ao encontro do que pensavam os judeus a respeito dos povos gentílicos, dos pagãos. Todavia, isso não é uma verdade, porque, sim, havia termos pejorativos contra essas nações, sim, havia-se preconceitos com respeito a essas nações circunvizinhas. Todavia, as palavras de Jesus não vão nessa direção ao que os discípulos pensavam, os escribas e fariseus e o povo de Israel tinha contra essas nações. Eles sim, tinham, por exemplo, a questão de chamar alguém de samaritano era uma ofensa, por exemplo, nós já sabemos isso. E também chamar as pessoas ao redor da nação de Israel de cães também era uma ofensa. Então você pode dizer, mas o Senhor Jesus chamou de cachorrinhos, né? Referindo-se àquela mulher. Todavia, as palavras gregas para cães, no sentido pejorativo, de tornar aquela nação algo imundo, algo não próprio, algo desprezível, não era o que Jesus estava querendo dizer. Primeiro ponto, então, a destacar é essa questão, onde os animais como o cachorro não era muito comum em Israel, ok? Então, eles colocavam essa questão pejorativa, negativa, e de chamar uma nação circunvizinha de cão. Mas os pagãos tinham animais domésticos. Aliás, Israel também tinha. Todavia, há uma diferença na palavra grega. Jesus, quando fala que cachorrinhos, não está se referindo aos cães de modo ofensivo àquela mulher. Jesus está chamando de cachorrinhos um animal domesticado, que sim, era um animalzinho bem tratado, cuidado, respeitado e que vivia ali no seio de famílias. Cachorrinhos aqui era, na linguagem própria hoje, um pet, um pequeno animal. 87, eu queria que você fosse lá agora. O Salmo 87. O Salmo 87 é um salmo de Corá, onde o contexto é o seguinte: aqui está se tratando da eleição de Israel como privilegiada, como um propósito, não somente salvífico, mas com planos evangelísticos, que Israel deveria ser um exemplo, né, das dádivas de Deus, das bênçãos de Deus, da proteção de Deus, e levar essa mensagem para que o mundo conhecesse o Messias. E o verso 4 diz assim: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe da Babilônia. Eis a Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. Então, esta é uma menção profética de que sim, Jesus viria como judeu, para primeiro os judeus, para Israel, mas isso não era um desprezo, uma desconsideração para com outras nações, que ele também entraria em contato e trariam bênçãos
a outras nações. Ele cita aqui algumas delas no Salmo 87, e isso vai se cumprir lá em Marcos. Volte em Marcos agora, no capítulo 3. Marcos capítulo 3, o verso 7. Marcos 3, verso 7 diz o seguinte: retirou-se Jesus com os discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, e continua, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores. Olha o verso 8 agora, de Tiro e de Sidom. Então Marcos vai relatar que essas cidades circunvizinhas ouvem falar de Jesus, a respeito dele como Messias, como realizador de milagres, como expulsando demônios, como aquele prometido conforme as Escrituras, e multidões vêm ao seu encontro, e dentre essas multidões, Ciro-fenícios também vêm. É relatado aqui. Posteriormente, no capítulo 7, agora, Jesus vai fazer diferente. Jesus não vai esperar que essas nações venham até ele. Ele vai fazer o quê? Vai até essa nação. O contexto aqui do capítulo 7 é que Jesus fecha o ciclo de atenção à Galileia, deixa o seu papel de apregoar a mensagem ali ao seu povo da Galileia, e ele vai agora para Pérea. Pérea é uma região ali pagã, onde está presente essa cidade chamada de Sidom e Tiro, ok? E agora então, a profecia do Salmo 87 se cumpre, porque não só eles vêm até Jesus, agora Jesus vai até eles. Jesus, ele deixa, e aí há um peso, os discípulos se preocupam, mas por que Jesus vai no meio desse povo pagão, desse povo idólatra, desse povo cães, esses samaritanos, que poderia dizer assim, um termo pejorativo a xingá-los, de uma forma indireta até também, que é um outro povo que eles odiavam? Porque Jesus, ele está num contexto aqui, se você pegar os versos anteriores, não precisa nem ler os versos, do capítulo 7 de Marcos, você vai encontrar que Jesus está falando, recriminando a tradição dos anciãos. Ele está falando o que o contamina o homem, certo? Esse é o contexto direto, posterior ao encontro da mulher cirofenícia. E o que Jesus está querendo quebrar nesse contexto? O assunto era impureza, alimentos impuros, mas os judeus não só consideravam alguns alimentos impuros, na questão de Levítico, eles consideravam que não tocar alimentos e não lavar as mãos era impuro. Alguns ritos eram considerados, se fossem quebrantados, impurezas, mas não só isso, eles consideravam também etnias, raças, pessoas, cor de pele, situações de impureza, pessoas que eram desprezadas por eles, e Jesus agora queria também quebrar um preconceito. Ele sai da Galileia, fecha o ciclo e vai até Sidom, vai até a essa cidade, porque ele quer mostrar que a impureza não está na cor de pele, a impureza não está em certos tipos de alimentos, a impureza não está em não realizar certos ritos de higiene, embora isso não neutralize algumas questões aqui, não me entendam mal. A gente precisa higienizar mãos sim para comer, a gente precisa cuidar com alguns alimentos que vêm do mercado e fazer um processo. A questão não é essa, a questão era que se valorizava mais esses ritos, preconceitos, do que pessoas. A impureza estava dentro do coração das pessoas, e não fora. E o único que pode tornar puro é o Senhor Jesus. Ele vai ao encontro dessa mulher, e na verdade ele não vai ao encontro, a mulher vai ao encontro dele, e vamos aqui então destacar alguns pontos desta história. O primeiro ponto é no verso 26 do capítulo 7.
Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então, o primeiro ponto a destacar aqui é o discernimento dessa mulher. Ela entendia muito bem a diferença entre problemas psicológicos de fato em sua raiz, emocionais, problemas econômicos, problemas diversos que acontecem na vida. Todavia, ela sabia a raiz do problema. E ela tinha um discernimento, ela estava ligada, ela estava linkada à problemática. Ela tinha realmente clareza do problema de sua filha, que era, além das problemáticas, como instrumento que Satanás usa para interferir na relação Deus e ser humano. Sim, ela tinha discernimento que aquilo era um ponto espiritual. Tanto é que o relato diz que o pedido era que expelisse o demônio dela. Será que a gente tem tamanho discernimento hoje para diferir entre aquilo que é uma questão, às vezes, de infortúnios da vida, que às vezes nós mesmos nos colocamos, e discernir o que de fato, na essência, é o inimigo tomando posse? Porque a gente precisa entender que possessões não são apenas cair no chão, babar e falar grosso através de entidades malignas que estão dentro de um ser humano. A mente pode ser possuída, né? As influências através da nossa consciência podem nos levar a sermos também, ou estarmos possuídos por um demônio. E aqui vai um ponto bem interessante, que Satanás, ele tem sutis ataques para chegar à possessão de alguém. Ele começa com algumas filosofias interessantes que chamam a atenção, que fazem ofuscar a palavra de Deus e brilhar os seus olhos pensamentos do mundo. Encantos que podemos dizer que o mundo oferece, aparentemente inofensivos. Mas, diante deste encanto colorido, há escuridão, há trevas em sua essência. E isso leva a pensar, sempre há uma mente maligna tentando nos afastar de Deus. O diabo, como diz a Bíblia, anda ao redor. Estamos num grande conflito, não há como pensar diferente. E essa mulher então distinguiu, e nós também precisamos distinguir entre o aparentemente normal e coisas que na essência são diabólicas. Nós precisamos não só discernir, mas nós precisamos também exortar aos nossos filhos, amigos, parentes, que há um grande conflito, que há o mal, que não há tréguas, e que se nós dermos brecha, ele pode fazer estragos. O segundo ponto interessante dessa história está no verso 25, ainda em Marcos 7. O verso 25 diz assim: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Aqui nós queremos destacar o ponto da intercessão. O quão importante é interceder. Tem um pensamento que diz assim, que eu lembro que muitos anos atrás, o professor Guto, pregando aqui nessa igreja, quando era ali do lado, ele dizia assim, eu guardei essa frase: quando alguém ora, algo acontece, e quando alguém não ora, algo também acontece. Aqui a intercessão, ela tem seu valor. O céu se movimenta, as trevas tremem diante de uma oração. Se tem uma coisa que ninguém pode impedir, nem o poder do mal, nem uma instituição, nem cadeias e agrilhões, é a oração de um filho de Deus. É um instrumento poderoso, aberto, franco, em direção às hostes inimigas, para afastar o mal.
O inferno treme, estremece diante de um joelho que se dobra sincero, numa súplica fervorosa em favor de alguém, de si próprio, de um livramento, ou seja lá, qual o contexto que esteja agindo. Quando nós oramos por nós, é por uma necessidade. Mas quando nós oramos por outras pessoas, não é só necessidade, é amor. Você tem amor pelo seu semelhante? Precisamos orar mais por eles, mais pelos nossos, mais pelos que estão ao nosso redor, nossos amigos, que sabemos que estão em cadeias e circunstâncias também, não propriamente possessos do inimigo, mas aprisionados pelas cadeias circunstanciais que o inimigo os colocam. E a oração pode romper essas cadeias. Nós precisamos rogar mais, clamar mais. A oração é um instrumento para isso. É o que nos faz sair de uma zona de conforto. Aquela mulher, ela não desistiu, em hipótese alguma, diante das suas circunstâncias. Ambrósio, falando sobre a mãe de Agostinho, de Hipona, que chamava-se Mônica, ele disse assim: um filho de tantas lágrimas não podia perder-se. E sabe depois de quantos anos que Agostinho se converteu? 30 anos de oração de sua mãe. 30 anos. Então, talvez você possa estar pensando que Deus está em silêncio. Percebam que na história Jesus vai ficar em silêncio em algum momento. Essa mulher vai clamar: Jesus, filho de Davi, Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está possessa por um demônio. E o registro diz que Jesus ficou em silêncio. E quem se manifestou? Os discípulos. Senhor, está incomodando demais, despede essa mulher, pode isso. Mas ela não desistiu, em meio a essas barreiras, ela continuou. O terceiro ponto, que está no verso 25, que nós já lemos também, é a necessidade transformada em adoração. Nós vamos ver que essa mulher, ela adorou a Cristo. A oração é uma forma de adoração. Pedir a Deus é uma forma de adoração, é uma forma de reconhecimento de Deus por nós, de tudo que Ele faz. E no capítulo 15 agora, vamos para Mateus, no verso 22, é dito assim: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui há 2 pontos a destacar, nesse clamor desta mulher, que Marcos oculta, não é dito, o Espírito Santo não usa a mente dele para fazer essa descrição, mas Mateus vai fazer. Essa mulher chama Jesus de Senhor, e essa mulher chama Jesus de filho de Davi. O que isso tem de importância, meus irmãos? Sabem, muitos querem Jesus como seu Salvador, adquirir as bênçãos de um livramento, da graça, de uma graça barata, onde você quer fazer uso das dádivas de Cristo como seu Salvador, mas se esquecem que Cristo também é o Senhor. Uma verdadeira adoração vai na direção desses 2 pontos, dessas 2 atribuições divinas. Cristo sim é nosso Salvador, Cristo sim é a dádiva que o céu deu como o Messias, o resgatador, o remidor da raça humana, mas nós não podemos nos esquecer que Cristo é o Senhor, é o soberano de toda a terra, é aquele que disse: haja luz e houve luz. Cristo é o Senhor tanto quanto Salvador,
E essa mulher, em seu clamor, sua necessidade se transforma em adoração, porque ela o reconhece como Senhor, e ela o reconhece como Salvador. E nesse contexto, podemos também ver que passamos por tormentas, passamos na pavimentação da vida cristã. Deus pode promover sofrimento, dificuldades, mas quando nós clamamos a Deus, mesmo que em um hiato de aparentemente silêncio divino, Deus está agindo e no momento certo, oportuno, Ele vai promover o livramento. Na dor, meus irmãos, nós podemos ser arrastados para perto de Deus. Não é isso que a lição está falando dos crisóis? Você tem estudado a lição da escola sabatina? Estamos estudando essa semana que a dor pode promover crescimento, e que a dor pode ser um instrumento também para que impressione outras pessoas, a ver o quanto você está passando e o quanto aquilo pode fazer as pessoas enxergarem Deus. Essa era uma ideia aqui, para que Deus ensinasse os discípulos uma grande lição. O quarto ponto a destacar é Mateus 15, verso 22 também. Essa mulher, ela vai dizer o seguinte, Mateus 15, verso 22, vamos ler novamente. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está endemoniada. Aqui nós vemos alguém intercedendo por alguém que nem tinha condições de pedir, que era sua filha. E nós vamos encontrar também, nesse contexto, uma empatia dessa mulher para com sua filha. O que nós encontramos aqui? Ela vai dizer assim: socorre-me, socorre-me. Ou seja, era ela que precisava de ajuda ou era a filha? Era a filha, mas ela pede socorro para ela. Se tem uma coisa que nos afeta mais do que nós mesmos, e quem é pai e mãe sabe, são quando nossos filhos são alvo do inimigo. Não há dor maior. Um pai e uma mãe temente a Deus, certamente dá a vida por seus filhos, e vocês sabem do que eu estou falando aqui, quem é pai e mãe. Não há maior sofrimento do que ver um filho sofrer afastado dos caminhos do Senhor, para um pai, para uma mãe. E esta mãe, reconhecendo que sua filha está nessa condição, ela pede socorro para ela, porque um filho é como parte, é como um pedaço, que não pode ser desligado. Essa mulher teve uma única oportunidade e ela aproveitou. Nós vamos ver aqui algumas barreiras agora, indo para a parte final, que talvez pudessem impedir essa mulher de receber a dádiva do milagre de sua filha. Primeiro ponto que a gente pode destacar aqui, que ela enfrentou, esses obstáculos, são os próprios discípulos. Senhor, despede-a. Ela ali clamando, pedindo, e os discípulos confrontando: Senhor, despede essa mulher, está incomodando. O contexto aqui era que Jesus queria descansar, poderia ser favorável até essa questão, mas Jesus nunca descansa quando um filho está sofrendo, nunca. Aquela mulher, ela vai encontrar também uma grande barreira aqui, por ser mulher, e por ser gentia. Outra barreira que ela estava enfrentando ali era a multidão que estava querendo se aproximar de Jesus. Ela passa essa multidão
e consegue se aproximar. A própria palavra de Jesus, numa aparente resposta a ela, poderia colocarmos também como uma barreira. Jesus disse nos versos de lá de Marcos, vamos para Marcos, capítulo 7, verso 27 e 28, e vai dizer assim: mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Deixa primeiro. Aqui a ideia de que sim, Jesus veio primeiro para o povo de Israel, e parece aqui um privilégio ou uma segregação. Deixa eu lhes explicar rapidamente. Jesus não estava desprezando o pedido da mulher, mas Jesus tinha vindo sim primeiro à casa de Israel. E por quê? Porque se Jesus viesse e a nação não o rejeitasse, o que iria acontecer? Jesus conseguiria então com isso resgatar aquilo ao qual Israel foi destinado. A eleição para que aquela nação fosse uma luz, um mensageiro das obras magníficas e salvíficas de Deus. Se Israel tivesse aceitado Cristo como Messias, quem seriam os beneficiados logo em seguida? Todas essas nações. Por isso que Jesus fala: olha, eu não vim primeiro senão aos meus, à nação de Israel. Então deixa primeiro eu ir com eles. Ali Jesus estava ensinando os discípulos uma grande lição, que a fé, ela está além de territórios, a fé está além de qualquer privilégio que eu e você temos. Não é porque somos o povo remanescente que somos melhores que os outros. Aliás, é por ser o povo remanescente que temos mais responsabilidades que os outros. E com isso nós devemos abençoar os nossos irmãos aí fora, que precisam de mais luz, mais conhecimento, mais discernimento das verdades, para que sejam também plenamente libertos dos erros e engodos do inimigo para afastá-los da mensagem de salvação. Meus irmãos, estamos na parte final da mensagem. Aquela mulher tinha uma fé robusta, semelhante ao do centurião, Jesus disse que nunca havia visto uma fé tão grande em Israel, e ele vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus estava evidenciando a fé dessa mulher para que os discípulos percebessem o quanto de preconceito eles tinham e o quão longe eles precisavam ainda enxergar, e a obra que eles deveriam fazer depois que Cristo fosse assunto ao céu. Estava preparando o terreno, quebrando barreiras internas de preconceito, de história, de anos e anos de segregação. Imaginem se não houvesse nenhum problema na nossa vida. Não haveria o quê? Consolo. E se não houvesse crise na nossa vida? Não haveria oportunidade de fé para crescer. Se não houvesse vale, meus irmãos, não haveria montanhas para enxergar suas alturas. Se não houvesse doença, não haveria o milagre da cura. Aquela mulher, ela não teve apenas o seu pedido atendido, ela teve a sua fé enaltecida. O verso 28 do capítulo 15 de Mateus vai nessa direção.
Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Não desista por quem você intercede. A fé, ela tem que ser morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades, e não vê nada além do sucesso em Deus. Alguém disse: a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. A fé ri das impossibilidades. A mulher recebeu sua bênção, recebeu a libertação de sua filha. Agostinho disse: fé é crer no que não vemos, e a recompensa da fé é ver no que cremos. Oração não tem distâncias, não tem barreiras, liga você ao trono da graça. Nós precisamos exercitar isso. Nós vamos ouvir uma música agora, para finalizar. Enquanto você ouve, reative sua esperança. Torne a orar novamente por alguém que você talvez já desistiu, ou tenha desistido, ou está a ponto de desistir. Ore mais. Deus honrará como honrou a mulher cirofenícia. Ouça essa mensagem, no final faremos a prece final. Só um momentinho, ela precisa da letra aqui. O celular dela não está abrindo. Tecnologia, né? Às vezes não nos ajuda em alguns momentos, mas agora vai dar certo. Digita aqui. Faz de tudo pra eu duvidar. O inimigo me persegue, tenta me assustar, arma mil ciladas e torce pra eu cair. Mas eu confio em ti, monstro do medo já se aproximou. A face da alegria quase se afastou, a voz da incerteza gritou pra eu fugir. Mas eu confio em ti, só em ti. Vejo que o meu dia não amanheceu, o sol da esperança de mim se escondeu. A noite fria espera aumentar a minha dor, mas eu confio em ti. Nem minha esperança no que eu possa ver, mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver
ver para que eu possa crer. Vendi um milagre para te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Vejo que o meu dia não amanheceu, o sol da esperança de mim se escondeu. A noite fria de espera aumenta minha dor, mas eu confio em ti. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver para que eu possa crer. Vendi um milagre para te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Não preciso ver para que eu possa crer. Vendi um milagre para te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Sei que a minha fé, nem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Convido você a se levantar para orarmos. O antídoto da incredulidade está diante de você. Acesso livre à oração da fé. Esse é o antídoto da incredulidade. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra foi aberta, houve exposição, houve atenção, houve iluminação, e agora queremos que haja ação por meio de nós para praticá-la e exercê-la, além desses muros sagrados. Ajude-nos no começo dessa semana a ter uma atitude de fé, uma vida de oração, e não desistir de pessoas que temos intercedendo, que há muito tempo talvez paramos e não vemos respostas, mas a resposta vem do Senhor, não importa o tempo. O Senhor está agindo, e que nos ajude a nos unir com o céu em favor de almas para o teu reino. Em nome de Jesus, amém.